vez. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Então, eu estava vendo agora há pouco aqui um texto aqui do José Carlos de Luca, né? Para o Dia Nascer Feliz. Aí tem uma mensagem bem interessante que ele diz assim, né? Que a gente tem que aprender as coisas novas todos os dias, né? A gente não deve se fechar no nosso mundo achando que a gente já sabe tudo, que não precisa aprender mais nada. Porque, na verdade, assim, a gente tem muita coisa ainda para aprender todos os dias, né? Ninguém, assim, é tão sábio que pode falar assim, não, eu já sei tudo, né? Eu já posso resolver tudo, eu já sei tudo como funciona, né? Então, nós temos assim, que ser que nem criança, né? Curiosas, né? Falar assim, mas por que isso é desse jeito, né? E por que não pode ser feito diferente? E por que isso? E por que aquilo, né? As crianças sempre têm essa mania de perguntar por quê, né? Então, eu acho assim que uma pessoa, quando tem uma mente mais aberta, ela tem que ser curiosa também. Tem que sempre perguntar, querer saber mais, porque a gente sempre vai aprender coisas muito mais interessantes, né, do que a gente imagina. E isso que dá sentido para a nossa vida, né? Saber que sempre tem uma coisa nova para a gente aprender. Aí eu vou ler até uma frase aqui que ele disse no livro. Aí diz assim, né? Vida é evolução. E toda evolução pressupõe mudança de paradigmas. Ninguém evolui se não mudar. E aqui mais pra frente ele diz também: ser uma pessoa aberta às ideias, aos conceitos novos. Discute-os, compara-os com o que sabes e pensas, retirando o melhor proveito das informações que desconheces. Ninguém é tão sábio que não necessite aprender mais, nem tão completo que possa dispensar outros contributos para o seu crescimento íntimo. Então, é uma síntese aqui, né, do que ele diz, mas que é uma coisa muito importante, né? Todo dia a gente tem que aprender alguma coisa diferente. Ainda mais hoje em dia, que a gente tem o recurso da internet, né, que a gente tem a oportunidade de ver coisas diferentes. Então, que a gente procure a cada dia ver como faz uma certa coisa, né? Nem que não seja exatamente da sua área, mas é sempre bom aprender, né? Sempre vai ter alguma coisa, você nem imagina como funciona, ou alguma coisa que vai te acrescentar. Então, que assim seja. Vamos lá então, tudo bem? Mais uma vez, muito boa noite. Uma alegria estarmos aqui novamente, né? Como é rápido, né? Parece que são só alguns 2 dias, né? Então vamos lá, né? Mais uma vez conectando o nosso coração com a espiritualidade, pedindo a eles amparo, principalmente nesse dia que eu estou chegando de uma gripe bem forte. Até hoje de manhã eu não acreditava que eu ia conseguir falar hoje, mas graças a Deus melhorei. Estamos aqui, né, mais uma vez, a serviço da espiritualidade, oferecendo a nossa mediunidade imperfeita aí, nessa capacidade que todos nós temos de canalizar, né, de sentir os benfeitores da luz, que são representantes fiéis, amigos, generosos do Criador, né, e chegam a essa casa, né, como sempre, com o propósito de trazer, embora sejam as palavras às vezes repetitivas, eles sempre trazem coisas novas. Sempre eles oferecem uma energia para que ajuste, né, o nosso desequilíbrio, para que desapareça o nosso desequilíbrio, para que nós possamos encontrar harmonia, entendimento. E acima de tudo isso que a Lenita falou, né, a capacidade que nós temos de aprender e a necessidade. Nós temos a capacidade e temos a necessidade de aprender, sempre, constantemente. Então hoje nós gostaríamos de falar um pouco, assim, o que a gente faz para fazer essa conexão com a espiritualidade é o momento, né? É aquilo que está acontecendo, é aquilo que a gente percebe no nosso coração, que com certeza as outras pessoas também estão percebendo. Estamos vivendo dias bem difíceis na Terra, né? Dias muito complexos. Estamos vendo aí grandes tragédias, irmãos nossos sofrendo muito, muito mesmo, enfermidades, né?
as pessoas desesperadas, apavoradas, com medo de toda essa situação. Então, tudo isso é motivo de uma reflexão importante, para que a gente enxergue isso não do ponto de vista físico, né? Material. É claro que nós precisamos ajudar sim aqueles que estão sofrendo. Faça aí a sua contribuição, o seu auxílio. Empenha-se em contribuir um pouco com os nossos irmãos lá do Sul, de alguma forma. Procure um canal fiel, honesto, né? Que consiga levar, nem que seja uma pecinha de roupa, né? Ou um produtinho de higiene, qualquer coisa, faça isso. Se você vê um irmão seu sofrendo na sua rua, ou você conhecer alguém que precisa, ajude. Mas não vamos ficar excessivamente presos a esses tipos de problemas gigantes que muitas vezes assola o nosso mundo. Porque se nós permitirmos que esse desespero tome conta do nosso coração, nós iremos caminhar com dificuldade, com muita dificuldade. Porque somente você consegue auxiliar e aprender no momento difícil quando você está sereno, quando você está equilibrado. E o medo e esse temor, com certeza, não faz parte desse equilíbrio, né? Então nós precisamos ter consciência de que tudo o que está acontecendo no planeta Terra, por pior que seja, né? Por pior que a gente já tenha visto, por pior que tenha acontecido nesses últimos dias e talvez por pior que possa até mesmo acontecer, sempre vai fazer parte de uma transformação necessária para o nosso aprimoramento. Pense dessa forma. É uma grande reforma, é uma grande mudança que o Criador está permitindo ser realizada nesse setor do universo, ao qual nós estamos envolvidos, percebe? Então nós temos que encarar isso com naturalidade, Aquilo que muitas vezes acontece com o nosso corpo físico, uma enfermidade qualquer que surge, que acontece, a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso, e a medicina mesmo fala, né? A enfermidade nada mais é do que o expurgo de alguma imperfeição, de algum desequilíbrio que está acontecendo dentro do nosso corpo. E já que nós estamos aqui numa casa espírita, já que nós somos espiritualistas, nós compreendemos que toda a enfermidade é um expurgo, né? É uma manifestação do espírito. De alguma forma o nosso espírito está se eliminando uma energia pesada que está de alguma forma dificultando a sua caminhada em forma de uma enfermidade. Então é assim que está acontecendo na Terra. Diversos desequilíbrios que estão tomando conta do cenário geral, né, que realmente se culmina nisso que nós estamos assistindo. Agora o temor, o pavor, o medo, né, a inércia por conta desse medo não vai solucionar o problema de maneira nenhuma. Nós temos que começar a fazer diferente, como nós falamos. Ajude sim, ofereça a sua mão, estenda o seu auxílio àqueles que precisam, mas procure voltar-se para dentro de si. Essa é a mensagem da espiritualidade constantemente a todos nós. Enquanto nós ficarmos assim, vivendo muito fora de nós, né, muito envolvidos com tudo isso que está acontecendo, nós nunca, jamais iremos dar um passo mais significativo no sentido da evolução. Jesus lá atrás, porque nós temos que entender o seguinte, Evangelho, né, ou a Bíblia, como você queira denominar aqui, né, mas nós tratamos do Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é muito importante. É lógico que o homem, a ciência já constatou isso, o homem, de alguma maneira, ele manipulou alguma coisa ali, né, na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, tudo bem, isso já está até comprovado. Mas aquilo que ficou essencialmente espiritual, aquilo é muito importante. E Jesus, lá no Evangelho, Jesus, ele vinha dizer uma frase muito importante dentro da necessidade que nós temos de compreender. Quando Jesus falava assim, o reino de Deus está dentro de vós. Parece uma frase simples, né? Mas ela é de uma profundidade muito grande, porque percebe como a gente realmente consegue, no nosso desespero, no nosso desequilíbrio, na incerteza, na dúvida, a gente está sempre procurando
a solução, né? Fora de nós. A gente está sempre querendo ver se alguém nos auxilia a resolver esse ou aquele problema. Tudo bem, é válido, mas quantas vezes verdadeiramente nós vamos buscar isso dentro de nós, né? Então, quando Cristo fala assim, o reino de Deus está dentro de vós, é importante a gente fazer uma leitura disso, uma reflexão para entender. Naquela época, o entendimento dos povos, das pessoas que estavam ali diante de Jesus, sabiam que toda a abundância, né, que eles sabiam que as pessoas tinham, estava dentro do reino, né? Dentro do reino, lá dentro do palácio do rei. Lá tinha tudo, bom alimento, ouros, pedras preciosas, óleos, essências, tudo aquilo que eles gostavam. Na verdade, estava lá, dentro do reino. Então Jesus, ele fez essa figuração do reino de Deus dentro do seu coração, porque as pessoas iam entender tudo aquilo que você precisar, tudo aquilo que é do seu agrado, tudo aquilo que promover em você a felicidade e a alegria, está dentro de você, está dentro de você, né? Então, e Jesus vai mais além, né? Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas, com certeza, serão acrescentadas. Mas nós temos uma dificuldade ainda, depois de 2000 anos, de realizar isso, de fazer isso, porque ainda nós não acreditamos. Tem um livro, se eu não me engano, João Nunes Maia, chama-se Filosofia Espírita. É o espírito miramês. São mensagens assim extraordinárias. Numa das mensagens tem uma frase dele que ele diz assim: Deus criou o universo dentro dele. Gente, arrepia, sinceramente arrepia, porque a mensagem é muito forte. Deus criou o universo dentro dele e ele dentro de nós. Você já entendeu isso? É muito forte. E nós estamos nos debatendo há milênios, por conta dessas pequenez da vida, por conta dessas enfermidades passageiras, essas questões banais e pequenas. Nós, como estrutura biológica, física, essa roupa que Deus nos emprestou para nos movimentar aqui na terceira dimensão, é muito frágil, né? É muito frágil, mas aquilo que compõe, aquilo que movimenta tudo isso, o atributo de tudo isso que se movimenta dentro dessa matéria é o espírito. E isso é muito forte. É muito forte. Ah, quer dizer que nós somos poderosos? Somos. Tudo aquilo que existe em Deus existe em você. É difícil a gente compreender isso, porque ainda somos criaturas recém-chegados do primitivismo. Mas estamos a caminho do conhecimento, do entendimento e da prática de tudo isso. Claro que nós não temos o poder do Criador de fazer tudo aquilo que Ele fez e faz, mas na essência nós temos o poder. Às vezes você pega uma semente muito pequenina na palma da sua mão e alguém fala assim: essa semente pequenina é aquela grande árvore que dá frutos, sombra, contribui com a natureza, é refúgio de muitas aves, é amparo de muitas pessoas que passam pelo caminho se aguardando embaixo da sua sombra, da copa, da sua árvore. E aí, se alguém olha para a semente e fala: eu não acredito que uma semente tão pequenina, insignificante, que se eu soprar aqui ela vai desaparecer, vai se transformar naquilo. Assim somos nós. Somos uma semente pequenina, como nós falamos, saímos recentemente do primitivismo, mas essa semente pequenina que somos nós, tem o gene do Criador, tem as propriedades de Deus, tem toda a força, toda a possibilidade e toda a oportunidade de crescer a cada dia, a cada momento, a cada instante e se transformar verdadeiramente em luz, em luz. É isso que nós somos. A partir do momento que você começar não somente pensar, porque muitas vezes o pensar é o alimento do ego. Não é somente o pensar, é sentir verdadeiramente, fechar os olhos e se sentir, se colocar, né, dentro dessa energia que emana
do Criador, que toma conta de tudo e que nós estamos inseridos dentro deles. Dentro disso. Quando você sente isso dentro de você, você é capaz de realizar muito, muito, muito. Os desafios, que são muitos na vida, às vezes ele começa a desaparecer. Ele começa a desaparecer. A gente vai ficar imprevidente agora. Não é ser imprevidente. Não é ser displicente com as coisas, irresponsável. Não é isso. É você dar o devido valor às coisas. É você dar o devido valor. Somos seres que necessitamos da matéria para viver, sim, mas não podemos nos escravizar. Como diz os grandes ensinamentos dos Espíritos, através do nosso amigo e irmão Kardec, nós não podemos nos escravizar na matéria. Até um determinado período, a matéria exercia o poder sobre nós. Agora nós já estamos num estágio de evolução, porque já temos esse começo, esse início de entendimento, que nós temos que dominar a matéria. Percebe? É muito diferente, é muito diferente. E você compreender isso, essa realidade, essa mensagem de luz de Miramês, é real, ela é real, né? O universo todo se conecta. Olha que coisa, o universo é uma coisa que não dá para a gente imaginar, estrondosa, né? São bilhões e bilhões e bilhões de galáxias. É muita, muita coisa. Mas ao mesmo tempo dá para a gente entender que tudo isso está inserido dentro do Criador. E nós estamos dentro de tudo isso. Então, gente, essa palavra é para que a gente compreenda que esse momento é muito passageiro. É muito passageiro. Diante de tanta coisa extraordinária que vem pela frente. Se estaremos aqui vivos, andando fisicamente na terceira dimensão, eu não sei, isso não importa. Aonde estivermos, se tivermos esse conceito de vida, de compreensão e de espiritualidade dentro de nós, nós podemos estar oferecendo o nosso recurso em qualquer instância do universo. Em qualquer instância do universo. Mas infelizmente, por ainda termos uma parcela muito grande desse materialismo impregnado em nós damos mais atenção ao nosso ego. Ainda nós temos muita preocupação com aqueles que fazem parte da nossa família, aqueles que dependem de nós, né? Eu tenho muita preocupação com o meu cachorrinho, com o meu carro, com a minha casa, né? Se eu vou terminar o meu curso, dos projetos que estão em andamento, eu não sei se eu vou fazer, se eu não vou fazer, como que vai ser. Então tudo isso é um grande peso para a vida. É um grande peso para a vida. A proposta da espiritualidade moderna, desses conceitos modernos da espiritualidade para essa humanidade que está ressurgindo, que está nascendo, né, com uma formosura divina, é dizer a todos: se apegue menos, viva de maneira mais leve, sinta verdadeiramente essa lição de que você faz parte de Deus e Deus faz parte de você, de que você está mergulhado nessa energia e que tudo você pode fazer. Depende única, exclusivamente da sua vontade, do seu desejo e do amor que existe dentro do seu coração. Então nós precisamos começar a entender isso e ter uma vida melhor. Vivemos na terceira dimensão ainda, somos submetidos a muitas energias que aqui ainda são manipuladas, claro, mas mesmo vencendo essas adversidades, a nossa essência já está consciente daquilo que nós de verdade somos. Começamos a aprender aquilo que o Cristo falou lá atrás, somente agora, mais de 2000 anos depois, né? aquela voz do Cristo que lá no alto, né, da montanha, no sermão da montanha, falando, ficou registrado em Mateus, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todo o resto lhe será acrescentado. Nós só começamos a aprender isso agora, a entender isso. E aonde que eu busco esse reino de Deus? Onde que é a porta? Cadê a chave? Qual que é o segredo para conversar com o Criador? Não existe porta, não existe chave, não existe segredo. É você, é a sua consciência verdadeira, é os seus sentimentos nobres conversando com o seu eu verdadeiro, o seu eu espiritual e não o seu ego.
Não aquilo que satisfaz a carne, não aquilo que satisfaz a necessidade material, mas aquilo que satisfaz as necessidades espirituais. Eu tenho conversado com algumas pessoas e existem alguns depoimentos na internet de pessoas honestas, de coisas que estão acontecendo no íntimo delas. Alguns fenômenos, algumas coisas que elas acham assim estranho, mas elas assustam. Porque depois desse fenômeno, elas percebem que existia dentro daquele período muito pequeno, uma fração de segundos de acontecimento de fenômeno, ela percebia que existia dentro dela mesma um poder muito grande. A mente se expande, né? Ela começa a ter contato com coisas diferenciadas, ela começa a ver luzes coloridas, ela começa a ver muitas coisas cintilarem, como se tudo tivesse vida. E tem, mas simplesmente abriu naquele instante um canal para dizer para ela: olha, você é isso e não aquilo. É isso que está acontecendo. Nós estamos começando a entrar, o véu está se levantando e de vez em quando a gente consegue olhar pela fresta e observar: nossa, como a vida é maravilhosa, como Deus é extraordinário. Eu sou tudo isso e eu não sabia. Eu poderia ter feito tanto se eu soubesse, mas faz parte do aprendizado, do caminhar, da preparação adequada para você chegar nesse momento. Tudo que aconteceu de ruim, de bom, de positivo, de negativo lá atrás, já aconteceu e está tudo bem, fez parte do seu amadurecimento, né? Coisas que nós classificávamos como ruim, muitas vezes contribuiu para o bem, né? Mas daqui para frente, tudo pode ser muito melhor se você acionar esse dispositivo que existe dentro de você. Se você começar a fazer esse passeio mais vezes internamente, fechar os olhos, se desconecta. Ah, mas o problema é grande, eu estou sofrendo, eu estou angustiado. Fecha os olhos, esquece. Percebe que muitas vezes o Criador, na sua infinita misericórdia, Ele permite que o irmãozinho carregue você ali, naquele instante, para que você seja realmente levado para esse estado de alma, para que você se identifique com aquilo que de verdade você é. É isso, é essa reflexão que nós temos que fazer. É esse ensinamento do Cristo que ficou lá atrás e a humanidade, infelizmente, ainda não entenderam. Quando Cristo disse: o reino de Deus está dentro de vós, está. A nossa essência é divina, o nosso gene é do Criador. As potencialidades que fazem parte da nossa alma é de Criador também. Também tem uma passagem do Evangelho que o Cristo fala: vós sois deuses. É maravilhoso isso. Claro, Deus com D minúsculo, com certeza, somos criaturas de Deus, né? Mas quando Cristo fala isso, vós sois deuses, Ele está dizendo: você tem poder, você tem capacidades que desconhece e precisa fazer desabrochar. E como desabrochar tudo isso? Como fazer isso tudo vir à tona? Como se utilizar dessas ferramentas? Fazendo exatamente isso que nós estamos falando. Começar a se desconectar um pouco desse mundo de revolta, de tristeza, de mágoa, de inveja, de crime, de violência, de tragédias, de tudo isso que nós estamos assistindo. Fechar os olhos e enxergar, sentir somente a sua essência e mergulhar dentro. Eu tenho certeza que a prática disso fará você uma pessoa mais tranquila, mais calma, mais equilibrada, que você conseguirá mais vezes se conectar verdadeiramente com essa energia salutar, amiga, que te dá a solução de muitas coisas. Então, gente, é isso, que Jesus nos abençoe o coração para que as lições dele, que são milenares, que elas de verdade comecem a fazer todo sentido das nossas vidas agora, que essa realidade que nós estamos constatando agora, ela se faça verdadeiramente presente e que isso só cresça, só evolua dentro de nós, porque nós precisamos sim melhorar e muito, e podemos melhorar. E junto dessa melhora nós podemos arrastar muitos irmãos nossos que ainda têm dúvida, muitos irmãos que ainda estão perdidos.
Então, quando você vê uma pessoa desesperada por qualquer motivo, diga a ela, não se desespere. Tudo isso é passageiro, vai passar. E tudo que está reservado para nós é maravilhoso e extraordinário, porque somos filhos de Deus, vivemos em Deus e Deus vive em nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Assim seja. E mais uma vez, cheios de gratidão, levemos ao nosso Pai Maior a nossa prece de agradecimento e o nosso sentimento de amor por tudo aquilo que temos recebido todos os dias. Agradeçamos pela vida, pelos nossos amigos, pela nossa saúde, nosso alimento, enfim, tudo que nos rodeia. E com essa imensa gratidão, vamos imaginar que também podemos contribuir com as energias positivas que estamos circundados para todos aqueles nossos irmãos que ainda se encontram desorientados, perdidos, se encontram deprimidos, ansiosos, enfim, que eles possam receber tudo aquilo que seja importante para a sua recuperação, com muita esperança, muita alegria e muita energia. Vibremos pela paz em nosso planeta Terra, que todas as nações possam se entender, que as pessoas sejam mais humanas, sem preconceitos, para que possam ter um relacionamento sadio, onde as pessoas possam se ajudar mutuamente e assim fazer o nosso planeta um pouco melhor. Vibremos pela saúde de nossos irmãos enfermos, que nesse momento se encontram com crises de dengue e outras doenças comuns, para que eles possam ser auxiliados da melhor forma. Vibremos pelos nossos irmãos desempregados, para que em breve possam novamente ter uma ocupação digna, que os faça sustentar a si e as suas famílias. Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos parentes e por nós mesmos, para que tenhamos sempre muita fé em nosso Pai Maior e a certeza de que não estamos sozinhos, que Deus, nosso Pai, sempre nos incentiva a ter uma vida melhor, com muito mais possibilidades de ser feliz. E assim, vamos vibrar pelo nosso passo que virá a seguir, para que todos consigam receber aquilo que necessitam. Que assim seja. E vamos então, mais uma vez, agradecendo a Deus e Jesus pela oportunidade que nos ofereceu de aprender, de servir, que possamos todos nós, ao sairmos daqui, levarmos esses conceitos em nosso coração para que os nossos dias se façam melhores e possamos de alguma forma ajudar aqueles que compartilham a jornada terrena conosco. Que assim seja, graças a Deus.